Boa tarde, pessoal, tudo bem? Oi, tudo bom? Eu sou o Vitor Bianchim, sou editor da revista Mundo Estranho. Eu sou Rafael Bataglia, o novo estagiário da revista Mundo Estranho. Nós estamos aqui hoje para falar de Homem-Aranha, De Volta ao Lar. Sim. O novo filme da Sony / Marvel, agora que é a primeira participação do Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel. O filme está estreando amanhã em todo o Brasil e a gente já viu o filme, nós fomos na cabine de imprensa e nós estaremos aqui comentando esse filme e dizendo o que nós achamos de Homem-Aranha. E sempre que quiserem, mandem perguntas nos comentários, nós vamos selecionar as melhores para responder e debater ao vivo com vocês. Mandem perguntas, perguntem todas as suas dúvidas sobre o filme, detalhes que vocês queiram saber, a gente já viu, a gente pode contar. Sim, nós já Só vimos que sem spoilers. Exatamente. E, bom, então, o que você achou, Rafa, do filme? Você atendeu às suas expectativas? Sim, na verdade as minhas expectativas foram superadas. Olha. Porque assim que o trailer foi lançado, para quem já viu, dá pra ver que ele revela muito mais do que deveria. Então, isso é verdade. Isso é uma verdade. Sim. O trailer era muito mais... Ele tinha muita coisa do filme, né? Deu até um medo de que eles fossem estragar o desenvolver da trama com os trailers. Exato. E eu achava que, por conta disso, eu não teria surpresas ao longo do filme e que eu me decepcionaria. E aconteceu completamente o contrário. O filme é muito bom. Gostei bastante. Gostei muito do Peter Parker do Tom Holland. Acho que em Guerra Civil a gente não conseguiu ver ele tão bem por conta do tempo de tela. Uhum. E agora ele tem um tempo de tela considerável com o Peter Parker, com todos os dilemas do colégio. Isso foi muito interessante de ver. Porque nós finalmente temos um Peter Parker que está no ensino médio. Sim. O primeiro Peter Parker, interpretado pelo Tobey Maguire, ele saiu do colégio no primeiro filme. Acho que era. E o Andrew Garfield mal ficava no colégio. Então nós temos um... É a primeira vez que nós temos um Peter Parker que parece ter idade de colégio, né? Porque Sim. o Tobey Maguire tinha cara de 30 anos já no primeiro filme, na primeira trilogia. E o Andrew Garfield também. Apesar de ser, Inclusive ele tinha mais de 30 anos quando ele fez aquele papel. Apesar de parecer mais novo do que o o Andrew Maguire. Garfield parece mais novo do que o Tobey. Sim. Mas nenhum deles parece tão novo quanto o Tom Holland, né? Que de fato acabou de sair da adolescência. Você acha que dos 3 Homens-Aranhas que nós tivemos até agora, o Tom Holland é o melhor? É uma pergunta um pouco complicada, porque eu tenho um apreço pelo Tobey Maguire. Apesar de não parecer, esse filme fez parte da minha infância. Então fica aquele dilema. Mas eu achei o Peter Parker do Tom Holland, não só o Peter Parker, como as partes em que ele aparece como Homem-Aranha. Uhum. Principalmente no ato final, em que ele tem que se superar, eu achei que foi muito convincente e atendeu as minhas expectativas. Mas assim, então você prefere não escolher entre os 3? Por enquanto, não. Olha, eu já me arrisco a escolher. Eu acho que o Tom Holland é o melhor Homem-Aranha dos 3 até agora. Eu acho que assim, enquanto o Peter Parker, ele é muito mais convincente do que o Tobey e o Andrew, que são bons atores, eu gosto deles, eu não acho que eles fizeram um mau trabalho. Porém, eu não conseguia comprar os dois como colegiais. O Tom Holland, se você reparar, ele até faz uma voz mais fina para parecer um moleque, entendeu? Ele tem todos os traquejos de um adolescente de verdade. O amigo dele também é um moleque. Então, assim, fica tudo mais convincente. E uma coisa que eu gosto nesse filme é que os coadjuvantes, tipo, a galera que estuda com eles, também não parecem modelos saídos de um catálogo, assim. Tem gente de todo tipo, inclusive uma preocupação do filme que a gente consegue notar é que o colégio, os colegas do Peter são muito mais diversos, assim. Ele tem muita gente latina no colégio dele. Representa a população de Nova York, como ela é, né? De uma escola pública de Nova York. E até o Flash Thompson, ele é um moleque com ascendência indiana, se eu não me engano. Não é verdade? O Flash. Sim. Ele é o mordomo do Grande Hotel Budapeste. Pois Olha só, eu não me lembrava disso. Sim, e ele faz um Flash politicamente correto, diríamos. Então, esse é um filme bastante politicamente correto, assim, em vários sentidos. Então, o Flash é um bully que não é tão bully, assim, né? Sim,
Mesmo os problemas que o Peter Parker tem que enfrentar, eles condizem muito com a idade do Homem-Aranha desse filme e com o nível de habilidade, digamos, porque, querendo ou não, ele tá começando agora. Então, diferente dos outros filmes em que ele encarava uma ameaça muito grande, eu tinha que lidar com uma responsabilidade enorme, esse Peter Parker ele ainda tá aprendendo como lidar com os poderes e com as responsabilidades que ele vem adquirindo. E é muito legal de ver porque é nesse filme que mostra da melhor maneira o dilema que ele tem em casa e na escola, que é uma das coisas mais legais do herói, que ao contrário dos outros filmes da Marvel, em que eles não têm que se preocupar com identidade secreta nem nada, o Peter tem que esconder a todo momento dos amigos dele e da tia May e ainda assim conseguir passar de ano no colégio. Sim. Rafa, a gente já tem alguma pergunta aí? Alguém perguntando? Alguma dúvida? Vamos ver aqui. Estou vendo que temos muitos fãs aí. Sim. O Marcos de Lima pergunta se a trilha do filme é boa, se as músicas são legais. Eu gostei. Eu gostei bastante. Tem uma seleção bem interessante. Tem Ramones na trilha, é muito bom. É verdade, é verdade. Aliás, tem muito fanservice nesse filme. Se você acha que eles iam ignorar todo o passado do personagem, não. Tem muita coisa, assim, aludindo ao passado do personagem. Não no cinema, assim, mas ao passado do personagem nos quadrinhos. Então, por exemplo, ele tem teia no sovaco. Sim. Tem a música dos Ramones. Tem referências aos próprios filmes do Aranha, feitos pelo Sam Raimi ou pelo Mark Webb. Acho que desse não. Mas referências a filmes dos anos 80 também. Sim. Então. Referências muito legais. Tem até uma pequena tirada de sarro com o Batman. É mesmo? Eu não lembro disso. Depois eu te conto a cena que foi, mas tem uma pequena tirada de sarro com o Batman do Christopher Nolan. Se você prestar atenção, você vai ver. Você vai ver. Fica na cara na hora que... Fica na cara, né? Sim, é muito bom a cena. Vamos contar. Vamos falar de Tony Stark? Vamos. Inclusive, temos uma pergunta aqui. O Clayton Mikolajczyk, espero que eu tenha pronunciado seu nome da maneira correta. Ele pergunta se tem muito foco em cima do Homem-Aranha, do Homem de Ferro. E o Jonathan pergunta se teve muito Tony Stark no filme ou foi só pelos trailers e pôsteres. Então, eu acho que teve muito mais Homem de Ferro do que eu esperava nesse filme. Eu sabia que ele ia ter uma certa proeminência, porque ele tá nos pôsteres, ele tá nos trailers. Então a gente sabia que assim, ele ia ter um papel importante. Até porque em Guerra Civil fica na cara que ele é o mentor do novo Homem-Aranha, né? Exatamente. Só que eu não sabia que seria tanto, porque o Homem de Ferro participa bastante do filme. Ele tem, na verdade, assim, ele serve como um veículo para as motivações do Peter. Né? Então, o começo do filme é o Homem-Aranha tentando lidar com o fato de que o Homem de Ferro não liga muito para ele. E por consequência ele não tem espaço nos Vingadores. E depois o Homem de Ferro vai mudando de comportamento. Todo o arco do filme é construído em cima dessa relação, não é? Exatamente, a relação entre o Peter e o Tony Stark. Sim. Então ele aparece bastante. Também aparece o Happy Hogan, que é o assistente do Homem de Ferro. Sim. E... que não tinha aparecido nos Vingadores, né? Não apareceu no Guerra Civil. Acho que... Não lembro se apareceu no Primeiros Vingadores, acho que não. Se apareceu, era participação especial. Entendi. Enfim, você pode esperar bastante Tony Stark, bastante Homem de Ferro. Porém, eu não acho que seja um problema do filme. Eu não acho que eles cheguem num ponto em que você veja e fala, pô, mas esse é um filme do Homem de Ferro, não um filme do Homem-Aranha. Não chega nesse ponto. O Peter é o protagonista. Só que o Homem de Ferro está lá bastante. Sim. Mas, felizmente, existem outros secundários muito bons. Inclusive, por exemplo, o Ned, que é o novo melhor amigo do Peter nesse filme. E ele traz uma carga de humor muito interessante por conta da relação que ele tem com o Peter. São dois desajustados. A primeira cena é muito boa, que ele convida o Peter para montar um Lego do Star Wars. É muito divertido ver a relação entre referências, eles. Né? Referências do filme. Pois A gente tem até uma foto do ator que faz o Ned, porque o ator que faz o Ned é careca. Então, olha aí, tá vendo? A foto que você vê à esquerda é uma foto do set de gravação do Tom Holland com o ator, que se chama Jacob. E a foto da direita é uma foto do Instagram dele, que ele tá careca divulgando o filme. Você vê que ele fica completamente diferente, ele nem parece tão novo assim, sem cabelo, né? E é muito engraçado, porque a gente tava comentando sobre isso e a gente ficou surpreso. Sim. Ao descobrir que ele raspa o cabelo. E ele envelhece uns 10 anos sem cabelo. Ele envelhece bastante.
Mas Aliás, agora... eu queria muito saber se esse cabelo é realmente dele ou é uma peruca. É, então, né? CPI da peruca. Será que foi uma peruca ou foi o cabelo real dele? Eu não sei. Só sei que foi muito interessante não ver pela primeira vez personagens consagrados como Harry Osborn. Então, eu acho que esse filme acerta ao trazer um ar novo pra saga. A se desprender o máximo dos filmes antigos. Então, essa foi uma preocupação do roteiro. Porque eles sabiam que todos os personagens que apareceram nos primeiros filmes, então, tipo, a Mary Jane, Gwen Stacy, o Harry Osborn, toda essa galera já tinha, o público já tinha uma imagem deles, né? Já tinha um ator associado a esses personagens. Então eles escolheram um elenco secundário de personagens diferentes. Então, por exemplo, o colega do Peter é o Ned, que é um personagem super B dos anos 60, que depois teve toda uma trajetória, aí ele virou vilão, etc. O interesse romântico dele, muitas aspas aí, é a Liz Allan, que também é uma personagem dos anos 60, e que nos quadrinhos ela se envolve com o Harry Osborn, casa com o Harry Osborn, depois se divorcia. Então eles selecionaram assim, foi bem assim a dedo para que os personagens desse filme não conflitassem com os dos anteriores. Dessa forma, evitando comparações, né? Mais alguma pergunta? Não sei. Temos aí? Acho que para quem entrou agora seria interessante que a gente... Eu sou o Vitor Bianchini, sou editor da revista Mundo Estranho. Exatamente. Eu sou Rafael Bataglia, novo estagiário da revista Mundo Estranho. E nós estamos daqui para comentar as nossas impressões sobre o novo filme do Homem-Aranha, De Volta ao Lar, que estreia nesta quinta-feira nos cinemas. E nós estamos aqui para responder as perguntas de vocês, obviamente sem spoilers, e contar sobre o que a gente está achando do filme, sobre o que a gente achou da escolha de personagens, o enredo. O que você achou do vilão? Então, eu gostei. Ele claramente tem um fato assim, por ser o Michael Keaton fazendo, tem uma coisa do Birdman que fica vindo na sua cabeça o tempo inteiro. Né, pra quem viu Birdman, que é o filme que ganhou o Oscar. E que fez com que o Michael Keaton voltasse, né, ao né? estrelato, assim. Então, tem uma coisa muito Birdman o tempo inteiro, porque é um abutre, né? O nome do personagem chama Abutre e ele usa um par de asas. Então eu achei que teve esse, digamos assim... Então, não sei se é uma piada, acho que é tipo um déjà vu, sabe, constante. Mas eu gostei da atualização do personagem, porque nos quadrinhos, o Abutre, ele literalmente criou asas, não organicamente, mas ele montou asas para poder voar. Sim. E a própria origem do vilão tem a ver com certas consequências de eventos do universo Marvel. A gente pode falar isso, as pessoas já sabem que, tipo... Podem. Que as asas do Abutre nesse filme, elas foram montadas com tecnologia alien dos aliens do primeiro Vingadores. Né? Mas aí como vocês vão ver. Mas enfim. Então, tipo, não é que assim, ele criou uma máquina, tipo, do nada. Não, a tecnologia Alien foi o ponto de partida para eles pirarem nas invenções. Inclusive, esse é um ponto de conexão muito forte com o universo cinematográfico da Marvel. Porque todo esse filme, ele conversa bastante com o que aconteceu nos eventos de Guerra Civil e depois. Inclusive, você vai ter pequenos detalhes, assim, pequenos relances do que aconteceu com os personagens dos Vingadores depois de Guerra Civil. Porque a gente não sabe. Se você parar pra pensar, o que aconteceu depois de Guerra Civil? O Capitão América e o Soldado Invernal estavam foragidos em Wakanda, junto com a Pantera Negra. A Viúva Negra tá foragida porque ela vazou os arquivos lá da SHIELD, não sei de quem que era. E também tá foragida. A Feiticeira Escarlate, o Gavião Arqueiro, o Falcão e o Homem-Formiga estavam presos, e aí no final do filme do Guerra Civil, o Tony Stark solta eles. Não tinha mais Vingadores. Então não tinha mais Vingadores. Sobrou, tipo, o Homem de Ferro, o Visão e o Máquina de Combate que tá ferido. Sim. É isso, os Vingadores. Né? Então, como é que ficou? E aí a gente tem algumas pequenas informações que nos dão algumas pistas sobre o futuro dos Vingadores. Inclusive de personagens que não apareceram em Guerra Civil. Exatamente. E o que se diz agora na Marvel é que o Homem-Aranha do Tom Holland vai aparecer em 5 filmes. Então é o Guerra Civil, o De Volta ao Lar, o Vingadores Guerra Infinita, que sai ano que vem, o outro filme dos Vingadores, que sai em 2019. A parte 2? A parte 2. E o 5º filme do Homem-Aranha, que deve sair logo depois do segundo dos Vingadores. Do quarto filme dos Vingadores. E esses filmes devem encerrar a fase 3 da Marvel, em 2019.
Então, o que foi dito hoje, inclusive pelo Kevin Feige, que é o presidente da Marvel Studios, é que o quinto filme do Homem-Aranha, desculpa, a quinta aparição do Homem-Aranha, que vai ser o segundo filme com esse Homem-Aranha, vai dar o início para a próxima fase da Marvel no cinema, que seria a fase 4, né? Até lá, o Aranha já vai ter saído do ensino médio, já Esperamos, vai ter né? assumido mais responsabilidades e quem sabe pode ser um dos... Quem sabe ele já tenha virado fotógrafo do verdade. diário. Quem será que seria um bom JJ Jameson? Eu acho que eles deveriam voltar com um ator. Com um ator? Com o ator Seria uma da ótima primeira escolha. trilogia, sim. Seria bacana. J.K. Simmons. J.K. Simmons. Exatamente. Temos alguma pergunta? Na verdade, a gente incitou um pequeno combate entre defensores do Andrew Garfield e defensores do Tobey Maguire. Nós temos a redação fãs de todos os Homens-Aranhas. O Rafa prefere o Tobey Maguire, eu também prefiro. O Felipe Sali prefere o Andrew, mas na verdade acho que agora eu tô preferindo o Tom. Tá, é que entrou um novo participante agora nós temos na briga. um novo, né? Acho que tem que ser gerada uma nova roda de discussões pra gente chegar num consenso. Depois que todo mundo vê o filme, a gente senta num bar e a gente discute, chega no consenso. Quem é o melhor Homem-Aranha? Muita gente aqui perguntando também sobre se há indícios de Mary Jane. A Heloísa Justo pergunta, tem indícios de Mary Jane ou de Gwen? A Lívia Reis faz a mesma pergunta. Não podemos falar. Sim, não podemos, infelizmente. Você vai ter que assistir o filme pra conferir. Na verdade, assim, já tem vários rumores na internet. Tem um rumor que tá meio certo. Sim. Se você for olhar todas as notícias que saíram, tem um rumor que meio que acertou. Mas eu não vou dizer qual. Tem mais alguma coisa? Paulinha Souza pergunta, qual cena do filme vocês gostaram mais? Qual cena do filme a gente gostou mais? É difícil falar da cena sem revelar grandes coisas do enredo. Mas as cenas em que o Homem-Aranha tá descobrindo como usar o novo uniforme dele são bem legais. E são recheadas de humor. A relação dele com os amigos do colégio também é bem legal. E tem uma cena que aparece no trailer que você não gostou muito, mas que eu achei bem legal, que foi a cena gravada no Monumento de Washington. Então, essa é uma das sequências de ação, tipo, do meio do filme. Sim. E eu achei que tem um problema ali que tipo, eu não posso contar porque seria um spoiler, mas eu não achei que ela é tão emocionante quanto deveria ser. Você gostou? Eu gostei. Eu acho que brinca com as limitações do Aranha, porque nos outros filmes a gente via ele quase como um super-herói perfeito, muito difícil de errar, de cometer algum erro. E nesse ele tá aprendendo e ele lida, é a primeira vez no filme que ele lida com um grande perigo, que é o resgate de civis. Então ele tem que agir rápido e eu achei legal a maneira como o filme encontrou de fazer isso. Quem você gostaria que fosse um bom vilão pro segundo filme? Se você filme, pudesse escolher qualquer vilão do Homem-Aranha. Já tivemos o Abutre nesse. Já tivemos o Abutre. Eu gosto muito do Dr. Octopus, mas ele já foi usado. Acho difícil voltarem com ele. Então, mas eu acho que agora, depois de todo esse tempo, já teve um salto tecnológico que permitiria fazer um Dr. Octopus bem legal. Eu acho que o Duende Verde, por exemplo, já foi muito usado. Eu acho que não é hora de voltar com ele ainda. Sim. Mas o Octopus poderia. Muitas pessoas defendem vilões que ainda não apareceram nos filmes, como o Mistério. Então, o Mistério eu gostaria de ver. O Mistério é um vilão que, assim, ele usa um aquário na cabeça. Então, ele é meio ridículo. Sim. Porém, se fizesse uma versão inteligente dele, ele poderia ficar muito legal. E eu acho que pra esse Homem-Aranha, que é um Homem-Aranha mais juvenil e tal, o embate entre os dois poderia ficar muito divertido. Né? Imagina o Homem-Aranha